Você já parou para pensar no que é preciso para transformar um escravo em comandante? Como alguém passa de ajudante a líder de uma nação inteira, enfrentando guerras, liderando um povo difícil e conquistando territórios fortificados com estratégias que desafiam a lógica humana? Hoje você vai conhecer a fundo a trajetória de Josué. Não apenas o guerreiro que venceu Jericó, mas o homem que carregou nos ombros o peso de uma promessa feita séculos antes. Ao assistir até o final deste vídeo, você vai entender como fé, coragem e liderança podem mudar o destino de um povo e o que isso tem a ver com a sua vida hoje. Josué aparece ainda jovem nas Escrituras como auxiliar direto de Moisés. Ele esteve presente nos bastidores dos milagres, acompanhando de perto a liderança daquele que tirou os israelitas do Egito. Foi com ele que Josué aprendeu que ser líder não é apenas mandar, mas carregar o povo em momentos de crise, manter a esperança viva quando tudo ao redor parece desmoronar. Josué não era o mais carismático, nem o mais falante, mas ele era obediente, atento, leal e principalmente tinha fé. Um momento crucial em sua vida aconteceu quando foi enviado, junto com outros 11 espias, para reconhecer a terra prometida. 10 deles voltaram com medo, dizendo que seria impossível vencer os inimigos. Apenas Josué e Caleb mantiveram uma visão de fé. Eles sabiam que não era uma questão de força militar, mas de confiança em Deus. Essa postura firme, mesmo sendo minoria, mostrou que Josué não era apenas mais um entre o povo. Ele pensava como um líder. Com a morte de Moisés, o desafio se torna real. Deus fala diretamente com Josué e diz: seja forte e corajoso. É o chamado oficial à liderança. A partir daí, Josué assume o comando de uma geração que cresceu no deserto e precisava agora entrar em Canaã, conquistar cidades, lidar com batalhas, formar uma nova identidade como nação. A primeira grande missão, atravessar o Rio Jordão em época de cheia. E mais uma vez, como no Mar Vermelho, as águas se abrem. O povo atravessa a pé enxuto e Josué começa a ser reconhecido como o novo grande líder de Israel. Mas a grande prova de fogo viria logo em seguida, a conquista de Jericó. Jericó não era apenas uma cidade, era uma fortaleza. Seus muros eram considerados invioláveis. Qualquer general experiente diria que seria necessário meses de cerco, equipamentos de guerra pesados, perdas enormes. Mas a ordem divina era simples: marchar em silêncio durante 6 dias ao redor da cidade. No 7º, marchar 7 vezes e tocar as trombetas. Pode parecer absurdo, mas Josué não hesita. Ele entende que obedecer é mais importante do que entender. Quando o povo obedece, algo extraordinário acontece. Os muros, aqueles que pareciam indestrutíveis, caem diante dos olhos de todos. A cidade é tomada. A vitória é total. E mais do que uma conquista militar, Jericó representa o símbolo de uma fé que move estruturas. Josué passa a ser visto não apenas como comandante, mas como alguém que guia o povo por caminhos sobrenaturais. Ao longo dos anos, Josué lidera dezenas de campanhas militares. Conquista reis, cidades, territórios, mas sempre com um diferencial. Ele consulta a Deus antes de agir. Em um episódio, por confiar em aparências, ele se engana ao fazer aliança com os gibeonitas. Aprende que até os grandes líderes erram, mas também aprende a lidar com as consequências com humildade e responsabilidade. Josué não era apenas guerreiro, ele era também um homem de visão. Ao final de sua vida, depois de distribuir as terras entre as tribos, ele reúne todo o povo em Siquém. Ali, ele faz um discurso poderoso, relembrando tudo que Deus havia feito, desde Abraão até aquele momento. E então lança uma frase que atravessa os séculos: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Uma declaração que mostra que, acima das vitórias militares, o mais importante para Josué era a fidelidade. A história de Josué é sobre conquista, sim, mas é também sobre fé prática. É sobre como confiar, obedecer e agir mesmo quando a lógica diz o contrário. É sobre carregar uma promessa feita no passado e levá-la até o fim, com coragem. E talvez, mais do que nunca, ela nos ensina que os grandes líderes não são aqueles que impõem poder, mas os que inspiram fidelidade, que têm visão e que sabem reconhecer sua dependência de algo maior. Se essa história te impactou, compartilha com alguém que está vivendo um tempo de decisão ou enfrentando grandes desafios. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, curte e comenta aqui embaixo qual personagem você quer ver nos próximos roteiros. E lembra, às vezes é marchando em silêncio que as maiores muralhas caem. Nos vemos no próximo vídeo.